Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Aos Ombros de Gigantes, um podcast onde falamos com aqueles que fizeram e são a história da Zambuja. Hoje connosco temos Carlos Pimentel, ex-novilheiro, que nos vem contar um pouco daquilo que foi as suas vivências na Zambuja. Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite para participar neste podcast. Queria começar por dar, claro que toda a gente conhece o Carlos aqui em Zambuja, mas portanto, o Carlos, pessoa que nascida e criada em Zambuja, que teve sempre aqui a sua vida, e vamos falar do mundo dos touros. E queria começar pelo início. Como é que o Carlos, de repente, aparece como toureiro, como novilheiro? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e é como a Zambujense é um orgulho, é um prazer enorme ser sempre disponível para servir a minha terra, a nossa terra. Portanto, não é favor nenhum que eu faço, portanto é com muito gosto. Pronto. Como é que nasceu eu vir para o touro? É precisamente no ano 65 em que conhecia que havia a Ana Maria, que é uma figura enorme, que é aquilo que eu sinto, uma figura enorme da nossa terra e de Portugal, porque é a única toureira a pé de Portugal, é a única. E foi ensinada e preparada pelo mestre António Salema. E eu apareço precisamente como um dia sabia que havia esse treino, essa preparação, e vou espreitar ao portão do agora é o Jardim de Infância, antes era o pátio das viaturas da Câmara, e espreitei onde estava a ver o treino da Ana Maria com o mestre Salema. E de momento aparece o Sr. Jaime Caetano, chamado Jaime do Peixe, que tinha terminado a sua faina na praça, passou, viu-me espreitar, e daí disse-me: então lá, estou aqui a ver treinar e tal. Então, mas tu queres ser toureiro? Se houver oportunidade. E pronto, o Sr. Jaime fez essa comunicação com o mestre Salema, e pronto, a partir daí comecei a ir aos treinos e comecei a desenvolver aquilo que eu tinha que aprender e aquilo que me ensinavam. E foi aí o início de tudo isso. O Carlos, quando começou, quando vestiu o traje de luzes, como é que foi a sensação? Quando vestiu pela primeira vez? É uma responsabilidade acrescida, não é? Lembra-se onde é que foi? Conte-me lá a história. Eu, entretanto, o meu percurso, pelo mestre António Salema, indicou que, além daquele tempo, eu precisava de ir para outros lugares onde tivesse mais atividade taurina, não é no ensinamento, era na prática. E daí fui para a Cruz, para os Irmãos Badajoz. Mas perguntas qual foi a sensação? É uma responsabilidade acrescida, muito. Quando se está a sério, tudo isto é a sério. Não podemos, porque é touro, não é galinha, não é nada mais. E é uma dignidade e um respeito. Por isso eu levei sempre em conta, ainda hoje, mesmo retirado, continua a ser uma forma de estar de respeito. A festa é mesmo de muito respeito. Mas eu vesti o traje na prova de praticante aspirante na Zambuja, numa feira de maio. E daí que eu vesti-o e senti que estava a vestir uma responsabilidade maior. Mas sabes, quando tu estás a fazer uma coisa que gostas, as coisas ultrapassam-se com mais carinho, com mais facilidade, não é? Mas não deixa de entendermos, quando entramos numa praça, as coisas não é tão como lá estavas fora, é? Mas
foi extraordinário, foi aprovado por unanimidade e, portanto, acho que foi o início deste caminho. O facto de ter sido na Zambuja dava mais responsabilidade, usando assim um termo mais corriqueiro, dava mais cagufa. É claro que há maior responsabilidade porque estamos perante os nossos parentes, não é? A nossa população. E daí a responsabilidade maior e porque também, no meu caso, tudo queria que a situação fosse, que calhasse bem, que resolvesse bem, não é? Fazíamos tudo, fiz tudo para isso, não é? Vir à terra e poder triunfar e mostrar o que eu estava a aprender, não é? O Carlos, eu lembro-me e vejo, e aqui à nossa volta temos aqui vários exemplos dos cartazes. O Carlos sempre se apresentou como toureiro de Azambuja. Sempre. Era uma responsabilidade acrescida, digamos assim, levar o nome de Azambuja, entre aspas, às costas? Mas com o maior orgulho. Com o maior orgulho. Tem-me a arrepiar. Com o maior orgulho. Sempre quis dizer que Pimentel é da Zambuja. Sabes? Mesmo nos cartazes, há cartazes que dizem Carlos Pimentel de Azambuja. Havia um crítico com Toria em Santarém, uma das vezes Toria em Santarém, ele escrevia, era o Saraiva Mendes, já falecido, e ele escrevia no Século. E quando abriu a crónica dele dizia: chama-se Carlos Pimentel e é da Zambuja. Sabia? A mim, esta distância ainda toca muito. Tive sempre um orgulho enorme de ser da Zambuja e representar a Zambuja. Sempre. E terei sempre disposto a isso. Agora queria falar consigo. Falámos aqui da Zambuja e eu já não conheci, mas o Carlos de certeza que saberá e contar-me-á o que era torear na Monumental dos Caixotes. Eu acho que para quem sempre quis ser toureiro e atuou as várias vezes, mesmo nós treinávamos mesmo na própria praça, não é? Mas tudo isso aquilo era um casulo, mas um casulo de uma enorme satisfação, não é? Nós estarmos na praça, na nossa praça, acho que transmitiam-nos realmente aquilo que é nosso, não é? Aquilo que é nosso e aquilo que podemos fazer por aquilo que é nosso, não é? E então os treinos e o torear foram sempre muito, muito confortáveis e sempre com as maiores ganas do triunfo. Foi isso que foi muito importante também. E achava que o Carlos toreou, talvez dezenas, não sei se exagerei, centenas de praças, mas havia sempre aquela mística de torear na Monumental dos Caixotes. Acha que era... Os outros toureiros de fora que vinham cá torear, também acha que sentiam isso? Ou... Sentiam porque tínhamos um público também muito responsável e muito exigente. Eu tenho que dizer isto, talvez mais exigente do que hoje, talvez com um sabor diferente do que de hoje. Não estou a dizer que não sejam também, mas havia como é que eu ia dizer? Era quase uma coisa clubística, não? Quase Sim, nós estávamos numa praça que é nossa, agora também temos uma praça que é nossa, não, mas estávamos numa praça que a Zambuja já teve várias praças, várias praças, mas estávamos numa praça que foi o arranque. Aquela praça foi uma escola a todo o tamanho. Aquela praça foi a escola do Manuel Jorge de Oliveira, do Manuel Tavares, do Fialho, da Ana Maria, de mim. E aquela escola serviu para tantos e tantos forcados, tantos treinos que havia na mesma altura. Saíamos nós, ou entrávamos nós, saíam eles. Aquilo foi uma escola autêntica. Foi aí que naqueles anos fabricou tudo isto, que ainda anda por aqui, não é? Ainda andam por aqui. Mas foi nesse momento.
era uma praça que foi, não se pode mesmo de maneira nenhuma deixar de dizer, uma praça que foi custeada pelo Dr. Ortigão, saudoso Dr. Ortigão, e que tinha como funcionário, aliás, o construtor daquilo foi o César Fernandes, com outros elementos lá da Casa Ortigão, construíram aquilo com uma doação daquelas madeiras que vinham de fora, através do Sr. Florencio, que era um homem também muito empolgante e que colaborou sempre na maior parte dessas iniciativas, né? Portanto, tudo aquilo era realmente era diferente estarmos numa praça, isto foi construído e tudo isso, e nós só tínhamos de fazer uma coisa, que era mais importante, era também muito importante, era termos que preparar-nos e mostrarmos a dignidade das coisas que são feitas para as coisas também ganharem um sabor diferente, que é aquele que nós, quando estamos dentro daquela praça, ou estávamos naquela praça, tínhamos um sabor diferente. Tínhamos que olhar para trás e ver como é que ela foi construída e porquê. Aquilo foi uma obra também depois associada aos bombeiros voluntários, que aliás a praça tinha propriedade dos bombeiros voluntários, né? Todas as receitas, normalmente no fim das despesas, eram caminhadas para os bombeiros, né? E com o apoio deles sempre, o apoio dos bombeiros sempre. Do tempo do Sr. Carlos Seco, do Mário Jorge, etc. E depois chegou ao fim. Como é que foi? Diga. Mas teve aí também, continua a ter, e foi sempre, porque há coisas que às vezes a gente tem que haver sempre um elemento fora e dentro, né? Fora e muito, muito forte. Teve sempre a mão, os pés, o corpo todo de um aficionado sem barreiras. Chamava-se António Salema e chama-se António Salema. Porque esse desde o momento porque o António Salema era um aficionado, não tem preço, né? E então, desde que se pensou fazer a praça de Monumental Caixote, ele nunca mais largou quem andava a construir e ver como é que estava a construir, etc. Ia falar com o doutor, a falar com os mestres que andavam lá a construir, para ver, porque ele tinha, ele não só o gosto pelo toureiro, pelo toureiro a pé, mas também na tauromaquia em geral. Mas também era sabedor de regulamentos, da forma como a praça há de ser construída e pronto. Foi sempre uma mais-valia acompanhar, e isto tem que se dizer porque é verdade. É mesmo. Como é que foi quando a praça teve que vir abaixo? Claro. Depois de me contar todo esse sentimento, Sim. todo o suor, tudo aquilo que se pôs lá das pessoas. Verdade. Como é que se sente depois isso? Foi muito forte, um desgosto muito forte, mas a atitude que se tomou em relação, quando eu sei, que se tomou quando a demolir a praça, é porque chegou um momento em que aquilo era invadido por malfeitores e faziam dali, já queimavam as tábuas para fazer fogueiras, etc. E chegou-se a uma conclusão que aquele caminho não havia segurança e, além disso, estava-se a destruir e não havia forma de preservar, terminar, né? Então, na altura, a Câmara mandou os bombeiros queimar aquilo e pronto, e desistiu assim. Mas pronto, é um pouco ou muito de saudade, né? Porque ali passou umas gerações, ali cresceu umas gerações. Uns estão presentes, outros já não estão, né? Mas ali nasceram. A Zambuja teve sempre algumas praças, e não foram poucas, e teve sempre
muita afição, muita afição. Basicamente no terreno a pé. Eu recordo-me, já acompanhei alguns, o Acácio Canelas, que tinha ali a tertúlia, né? O António Zé, que é carpinteiro, quer é avô do Palceiros, bem? O Luís França, que era um senhor que vivia cá, o Carlos Cunha, também andou lá, o Fofa, Sebastião Fofa, esse foi o que mais sobressaiu, foi o que mais sobressaiu em termos de mais canas, mais pitoresco, mais andaluz, né? Como se costuma dizer. O António Salema, também, não podia deixar de ser. E tantos mais que apareceram, que não chegaram a ir mais além, mas no tempo fizeram o que tinham que fazer e o que puderam fazer. E ficarem aficionados já era uma vitória enorme. Ou ainda hoje, ser aficionado, nos dias de hoje, já é uma vitória enorme. Não, aquilo não é uma situação, eu quero ser toureiro. Não, é ao contrário. Vou ver se consigo ser toureiro. E a maioria não consegue. Não consegue. É verdade. É uma é uma situação que limita. Todos têm as oportunidades, todos têm as suas qualidades, mas há o touro, a certa altura, é que seleciona. O touro é que seleciona. Pode ser que um dia, mas muitos, e milhares ficam pelo caminho. Entretanto, voltando aqui à questão da praça, portanto, depois nós tivemos, não sei, agora estou a falar de memória, depois o Carlos corrige-me se eu estiver a dizer, tivemos uma praça desmontável ainda durante algum tempo, depois virou definitiva e agora temos a Praça Ortigão Costa. Creio que o Carlos terá também estado no desenvolvimento dessa praça. Acompanhei como aficionado, acompanhei sempre o que se ia fazendo, né? Até chegou a haver ainda no local da Monumental Caixote, ainda se lá montou uma vez ou duas desmontavam. Já agora, só para situar, para aquelas pessoas que não têm memória, portanto, a Monumental Caixote ficava mais ou menos ali, agora onde está o hotel, não era? Mais ou menos naquela zona onde agora temos o Gaibel, não é? Pronto. Ali na zona aquela que nós chamamos... mais trás é mais próximo da linha. Pronto. Ali onde nós chamamos o Ribeiro, não é? Pronto. Só para as pessoas também estarem mais ou menos situadas. Aí é aquela nasceu. Pronto. Uns anos bem atrás, era... pois não. Portanto, nós vamos no caminho, agora até ali a estátua do Cavador, etc. Se nós virássemos para o lado do campo, uma outra que foi de farto de espalha, era no canto, tinha assim uma rampazita, que íamos para o campo da bola, etc. E nesse recanto existiu uma, mas só com uma barreira, chamada barreira, e com um farto de espalha em cima dos reboques, etc. Também uma história ouço muito aí. E do outro lado, antes dessa, nasceu uma praça que há documentos disso. Nasceu uma praça em 1900 e qualquer coisa, 26 ou 14, para aí parece, em que nós, olhando para aquela praça, dá-nos uma ideia do Campo Pequeno. Galerias, etc. Pronto, mas até isto falo por o mestre Salema, que na altura ele explicou-me que a própria trincheira, que era uma trincheira fabulosa, foi vendida para o Funchal, no tempo. Foi vendida para o Funchal. Pronto, e aí terminou outra praça, não é? Portanto, a Zambuja tem tido praças.
Agora falta-nos uma de raiz. Esta é semi-raiz, né? Mas e é isso que eu por vezes digo assim, mas a Zambuja com tanta aficião e com tantos valores, já desde sempre, e nunca se pegou numa coisa de raiz, uma praça mesmo como tantas mais, né? Não sei o porquê, mas hoje, por exemplo, a praça hoje que interessa, a praça hoje, em qualquer lado hoje a praça tem que ser polivalente, tem que servir vários eventos, não pode ser só o touro, infelizmente tenho que dizer isto, e tanto assim que outras praças que já estão aí, já estão adaptadas para outros eventos, né? Porque o touro hoje, a corrida, a praça de touros, o espetáculo de touros hoje está um pouco desmoronado, ou um pouco esquecido, ou pouco tratado. Talvez pouco tratado, porque hoje essas figuras no tempo fizeram a Monumental Caixote, hoje precisávamos de 50% do mesmo género de pessoas que agarravam as coisas e vamos. Hoje, dado por diversas situações do calendário e das pessoas que hoje também vêm de outros lugares, não têm o mesmo sentimento, não é? É natural, não têm o mesmo sentimento, têm esse gosto. E isso perdeu-se um pouco, não é? Mas espero que os autarcas um dia possam pegar na mão que modifiquem este sistema de praça. É o que vale, né? Mas para nós verdadeiramente aficionados, não chega. Aquele não, até outra, que eu aí, até outra. Até aquele nome que lá está, merecia outra dignidade. Não era num pano, não uma meia praça, não faz de conta. Aquele nome merece muito mais, mas não tem o mesmo preço. E por isso acho que tem que haver aí uma atitude um dia, ou já devia ter sido, mas vale o que vale e pronto, isso é a minha opinião, mas não gosto de ver aquele pano, não gosto, e naquele nome, não gosto. Nunca gostei de ver aquilo. Porque a festa é séria, a festa é muito séria e não se pode levar a brincar. A festa de touros é muito séria, não se pode levar a brincar, até nisso, na praça, até o fabricar da praça, não se pode levar não, porque aí temos a dar oportunidade a desvalorizar o que aquilo tem, o que a festa tem. Tratá-la assim é desvalorizá-la, porque já me dizia um maestro, Diamantino Viseu, dizia-me que as pessoas, o toureiro lá embaixo, de certa forma transmite à vontade, uma qualidade de segurança, um facilitismo que por vezes transmite a quem está na bancada, isso também eu sou capaz de fazer. Não pode ser, não pode haver isso. Aquilo lá embaixo é responsável, é perigoso, mata. E as pessoas têm que ter consciência que aquilo mata. Não está lá para matar. Mas as pessoas que estão na bancada não podem andar a vender cavacas nem a vender sumos quando se tareia. Isso faz parte do respeito. Porque quem anda lá embaixo está a praticar uma arte, uma profissão. E é uma profissão de risco. Portanto, e o Diamantino dizia, pois, é isso mesmo.
quem está na bancada até pensa, eu também sou capaz de ir lá fazer aquilo. Não pode pensar. Tem que pensar precisamente o contrário. Tem que pensar, eu não sou capaz. Ele tem que pensar, eu não sou capaz. E as coisas às vezes caminham por aí e desvaloriza-se muito a situação. Agora, queria pegar portanto, houve aqui mais ou menos o interregno de prática de toureira até que o Carlos se tornou professora da Escola de Toureiro. Sim. Conte lá como é que foi essa experiência. Isso também foi, é a tal situação, o bicho, né? Nós, imagina, eu abandonei o toureiro. Quem sabe disto, quem sabia disto era só eu e ele. E eu digo-me sinceramente, e aqui digo, um dia posso dizer a vós, mas eu publicamente não vou acrescentar. Mas a razão, o motivo do abandono, só eu e o mestre Salema é que sabia. E sabia. E está escrito. Só que eu nem vou atirar aquilo para a rua, porque ele disse-me que podes fazer o que quiseres, mas porque a verdade está aí. Mas tu vai limitando esse coisa, porque vais levantar lebres, vais levantar situações, depois vão-te aborrecer. Então deixa estar. É preciso é que a quem tu possas falar, podes aclarar essa situação. Mas pronto, eu abandonei os touros naquele tempo precisamente por esse motivo. Estamos em que ano, nessa altura? Foi em que ano? Eu não me recordo dessa noite, eu não me recordo. Portanto, mas que 80? Foi 80... Não, foi 82 praticamente. 81, 82. Foi. É só também para a gente ir situando as coisas no tempo. Portanto, foi cerca de 20 anos, toureiro, vá. Sim. Não é? Começou ali em 60... Fui de 65 a 80 Pronto. 75 a 99. A última vez que estarei foi em 99. Carlos, conte-me que relação é que o Carlos teve com o Amorim? O Carlos Amorim aparece precisamente numa... Depois de Dito Cruz, passado um tempo, fui com o mestre António Salema e com o mestre Itelvino Laureano até ao Sindicato dos Toureiros na Praça da Alegria em Lisboa, a pedir ao Carlos Amorim que me apoderasse. Pronto, e aí confirmou-se e durou até hoje. Não como toureiro, mas como toureiro e como irmão. Eu sou como irmão do Amorim e ele de mim. E corremos, portanto, ele dentro da gestão dele, repeti-me no país. Voltei a torear nas mesmas praças, que já tinha toreado, e fui à Madeira e fui aos Açores também. Portanto, foi uma gestão excepcional e pronto, essa gestão e essa amizade perdura até hoje, nos dias de hoje. Foi uma boa relação e continuamos, ainda hoje falamos, a quase todos os dias falamos ao telefone, por isso é prova evidente que ficamos com essa amizade. E depois, já retirado, comecei com o mestre Salema, que ele teve tinha já um grupo de miúdos a ensinar, e depois ele chamou-me para, uma vez que eu às vezes possa não vir, ou não sei, pronto, partilhámos os dois na mesma escola. Isto era lá embaixo no espaço como é que chama aqui? Manga, não. Não, da Misericórdia, lá onde é
o coisa dos velórios, etc. Na Igreja da Misericórdia, Sim. onde era o hospital. Sim, mas na parte de cima. Sim. Onde chegou a ser o albergue agora também dos Exatamente. peregrinos. Sim. Então, naquele espaço. Onde foi o hospital. Sim, sim. Pronto. Certo. Naquele espaço nós fazíamos os treinos. Até virmos para a Pousada do Campeiro. Ainda fomos para a Pousada do Campeiro. A anterior, não esta agora, ou já esta? Não, era esta aqui. Já era esta. Era. Com outra gestão, mas era a Pousada Sim, o edifício. Pronto. Estivemos lá e depois o mestre Salema disse, a determinada altura já, começou-me a dizer, olha, hoje não vou, vais tu, dava-me a chave, depois eu trazia a chave, dava-lhe a ele e tal. Como eu não podia, ia ele, se eu não puder, fazíamos assim esse. E fizemos sempre. Até que, à altura, deixa cá ver se... e há uma altura em que eu tinha um estabelecimento comercial, né? E sei que saía dali às 7 ou às 7 e pouco e entrava em casa à 1 da manhã, porque era uma força, era a maior força que havia de toureiros e de salão e treinos e não sei o quê. Era a escola com a maior força, era nesse tempo. E depois, o que é que acontece? Ao longo desse tempo, tive lá 11 anos, com o Salem e com o Fiag, e ao fim desse tempo, o que é que acontece? Os meus genros abriram um restaurante, foi o Espaço Real, né? E claro, fazia parte da emenda, convidaram-me para fazer sociedade, né? Claro, limitou-me vir da loja para o espaço e depois aí tive mesmo que encostar. E depois vieram outros professores, né? Mas o tempo que eu lá estive, e as provas estão lá, não é para provar nada, mas é a realidade do tempo que passei lá. Muitos moços, uns formaram-se novilheiros, outros bandeireiros, mas o importante ali, como tudo, o importante é mexer, o importante é sentir, o importante é ficar. Não são toureiros. Mas são aficionados. Ninguém é culpado disso. Mas são aficionados, gostam de ir ao touro, gostam de ver a corrida, gostam... O Carlos acha que seria preciso, isto agora se calhar pode ser um bocadinho polémico, mas seria preciso também uma escola de aficionados. O Carlos sente que hoje os aficionados são diferentes, acha que a maneira de ver... O Carlos estava a falar, por exemplo, dessa questão de se vender cavacas enquanto está numa lida. Acha, por exemplo, sei que em Espanha que há aquele silêncio quase sepulcral. É mesmo silêncio. Estão milhares de pessoas dentro da praça e acha que aqui tem a ver com uma cultura diferente. É uma cultura diferente. A nossa corrida é mais propícia a essa falta de como é que se diz? De respeito. Não é por falta de respeito. Aquele tom mais... Vive-se de uma forma diferente. É isso. Vive-se de uma forma diferente. São mais empolgantes, manifestam-se, etc. Mais. E mais porquê? Porque aqui há um colorido diferente. É o cavalo, que é um movimento em que as pessoas automaticamente comungam daquela formação. E depois vem o forcado, que mais empolgante ainda. Eu não quero aqui, nem vou, mas a diferença que há, eu a ver e a falar, a diferença que há na nossa corrida à portuguesa e na corrida à espanhola, tem tudo muito perigo. Todas as duas modalidades têm muito perigo, muito respeito também. Mas o toreio a pé exige um entendimento quase perfeito. Uma comunhão. Quem vê
quem vê o toreio a pé é quase que toreia também. Lá veio o caso que o Diamante dizia, falam de uma maneira, os enquanto que até pensam que são capazes de fazer isto, mas lá é a mesma coisa, mas lá é diferente, não dizem que são capazes, sabem é que aquilo é bem feito e aquilo corre um perigo. Portanto, a corrida chamada a pé ou espanhola corre esse risco, é porque nós se estivermos em silêncio, aliás, eu não gosto de ver espetáculo nenhum a falar, gosto é de ver em silêncio, mas eu tiver a ver a corrida, qualquer corrida, até cá, não gosto de coisa, folclore, gosto de muito barulho, mas lá, pá, eu aprecio, dizia a figura do toureiro, que mesmo o passeio, o passeio, é distinto, é diferente. O pisar, a elegância, o vestir, tudo aquilo faz parte do que é o toureiro e do que é a festa do toureiro. É isso. É um ritual muito exigente, não é? E é isso que o Carlos dizia, é que enquanto espetáculo, enquanto forma de arte, há que saber apreciar, não é? E de facto... Mas, diga. mas em todo o espetáculo, quer a cavalo, quer a pé, quer o forcado, é tudo muito para apreciar, mas por vezes os toureiros, os forcados e os cavaleiros são muitos na bancada, né? E então isso aí, eu acho que não sei, mas eu acho que noutros tempos as pessoas acompanhavam os mais idosos, os mais velhos, e escutavam, falavam, porque eles sabiam o que estavam a ver e sabiam transmitir. E hoje temos dificuldade porque nunca sabemos finalmente o que é que estão a falar. Porque vive-se de uma forma diferente. É claro que estamos num mundo diferente também. Não estamos agora a falar dos outros tempos. Estamos a falar agora, certo? Mas a festa perde um pouco isso. Perde por isso. Hoje a festa está muito passarelo. Ir aos touros não é só porque gosta. Há um outro aspecto, né? Que é bem visível, né? E isso, de certa forma, a empresa diz assim, sim senhora, é preciso estarem cá dentro. Mas valorizar o espetáculo que se faz ou que se vê não é tanto assim. Por isso é que há pouco falávamos numa escola de aficionados e era importante que existisse uma escola de aficionados. Já se tem tentado fazer aí, por outros lados, um género, mas não é fácil, não, porque a opinião e a descrição é diversa, no entanto, o toureio é universal. O toureio é universal, não, em qualquer arte, em qualquer... quer a cavalo, quer o forcado, quer o toureio a pé. É muito universal. Mas na discussão ou na opinião passa a ser muito diversa. Então aí fazer uma escola tinha com bases e não passa muito mais do que isso. Mas era bom, pronto, era bom. Olha, até as próprias tertúlias, nós conhecemos algumas, né? E tudo menos falar do touro, né? Tudo menos falar do touro e a gente sabe o que é que se passa lá dentro das tertúlias, mas também não somos, aliás, eu também não digo que agora tenho que privar das opiniões e do gosto de cada um, mas as tertúlias serviam no tempo. Nós chegámos a fazer aqui, tínhamos sete tertúlias chamamos oficializadas, né?
em que ao fim da temporada discutia-se, analisava-se corrida a corrida, uns a cá e outros saíam de cá para ir a outros lados, e analisava-se o que se passou nessas corridas. Ao fim do ano, classificava-se, esse júri classificava onde é que aquele toureiro, ou aquele forcado, ou ganadeiro, e ao fim do ano a gente convidava os triunfadores, fazia-se uma festinha de aficionados e entregava-se um troféu a quem. E isso aí era uma forma também de aproximar e falando quando em Espanha, temos que ir à Espanha, não é? Mas em Espanha, quando termina uma corrida, não sei se tem conhecimento, mas quando se termina uma corrida, muito daquele público fecha-se num bar, sei lá, numa tertúlia, e discute-se ali ao pormenor o que se viu. Discute-se ali ao pormenor. Valeu a orelha, não valeu a orelha, teve bem ou não teve bem. Não... Pronto, isso é semear, não é? Isso é semear, não só nesse aspecto, mas as pessoas também, não somos obrigados a saber tudo, mas vão comungando e vai-se aprendendo, não é? Agora, falando de aprender e essas reuniões, eu não esqueço, ainda há pouco tempo falava disto, eu não esqueço quando estava em Cruz, nós visitávamos muitos ganadeiros, basicamente alentejanos, e toreava-se muito, naquele tempo toreava-se muita vaca, mas isto a propósito, no final dos tentadeiros, principalmente da casa do Engenheiro Grave, da Dona Mariana Passanha, do Dom Luís Passanha, e etc, do Gal Patrício, no fim do tentadeiro, ia-se tomar banho, jantava, ia-se para jantar, e no fim do jantar havia um sarão, um salão, e havia sempre um ou dois oradores, do que se toreou, das bezerras que saíram e como saíram. Isso era comer e beber taurinamente, né? E tínhamos tanto a Dona Mariana Passanha sobrepunha-se, porque era uma ganadeira, uma aficião, uma coisa extrema, e sabia do que falava. E juntava-se o António Badajoz, que era um sábio também de toda esta arte. Íamos para a casa do Dom Luís Passanha, exatamente, do Engenheiro Grave, exatamente. Portanto, quando passávamos estes miúdos que andavam a praticar, quando chegavam a esse lugar, sabíamos mais do que a vaca que nos saiu, porque não entendemos a vaca, mas eles explicaram, não entendeste por isto, por isto e por isto. E isso era saboroso e muito importante. Carlos, o nosso tempo já vai longo, podíamos estar aqui muito mais tempo, mas queria-lhe fazer agora uma pergunta que tenho feito aos outros convidados. Do que é que tem saudades da Azambuja de antigamente? As saudades é basicamente taurinamente. Queria uma Azambuja mais taurina, mais aficionada. Pronto, e temos que melhorar, temos que fazer alguma coisa para que isto não morra, para que isto não se esqueça. E isso temos que ser todos. Não podemos estar a dizer esperamos por. Não, temos que ser todos. Temos que dar todos nós temos que dar o nosso contributo. Se queremos realmente que a Azambuja se identifique, se continue a identificar uma Vila Taurina. Porque ela é Vila Taurina, tem bases altamente suficientes para ser uma Vila Taurina, no seu conteúdo em geral. E agora, aproveitando que estamos a gravar esta conversa em vídeo e que pretendemos também que perdure no tempo, o que é que o Carlos de hoje tem a dizer aos azambujenses da manhã? A mesma mensagem é que tem que gostar de si próprios,
para gostar da Zambuja. E muito. E que defendam sempre as raízes, as tradições, aquilo que somos. Não esqueçam, vejam fotos, vejam livros, o que quiserem. Porque há muitas memórias, há um arquivo enorme. E a Zambuja é muito rica. A Zambuja foi sempre muito rica, em todos os aspectos. E isso é aquilo que eu penso, é que não se esqueçam, não ignorem. E pelo contrário, façam mais. E fazer mais é estarem ligados às raízes e que a defendam e que se orgulhem. Orgulhem-se da terra que somos. É isto que eu basicamente, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu transmito sempre quando saio daqui, é levar a Zambuja. Anda sempre comigo. Sempre. E a Zambuja só lhe tem a agradecer já agora. Carlos, olha, muito obrigado. Foi um gosto enorme ter estado aqui à conversa consigo, porque no fundo é isto que se trata, é uma conversa, e queria agradecer-lhe a sua presença, oferecendo-lhe uma caixinha de bolachas que é da nossa marca daqui da Zambuja, que é os Zambujitos, que é umas bolachas com sabor a tomate. E pronto, e agradecer-lhe a sua disponibilidade para ter participado e ter estado aqui presente connosco. A vós, muito obrigado. Okay. E até eu agradeço, eu agradeço imenso a oportunidade de falar de a Zambuja principalmente, porque é do coração que eu falo sempre da Zambuja, e onde quer que esteja eu não nego de onde venho, de onde sou, porque é isso que faz parte de um zambujense. Nós, por onde andarmos, temos que elogiar e defender aquilo que somos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Um abraço para todos. Até uma próxima. Muito obrigado.